Hoje nós iremos começar a ler o livro O Casamento que Você Sempre Quis, de Gary Chapman. Gary Chapman é um daqueles especialistas sempre consultados pela imprensa, por pesquisadores ou por líderes da igreja quando o tema se refere às relações familiares. Os seminários, as palestras e os programas de rádio de Chapman se tornaram referência para milhões de pessoas. Além disso, viaja pelo mundo para compartilhar seus conhecimentos e sua vasta experiência no aconselhamento de casais. Gary Chapman escreveu vários livros, entre os quais As 5 Linguagens do Amor, obra que já alcançou marca histórica de vendagem e ocupa há anos os lugares mais privilegiados das listas de best-sellers cristãos. E As 4 Estações do Casamento, outro sucesso, inclusive no Brasil. Apesar do êxito, o autor não se enclausura para produzir seus livros. Pelo contrário, sua principal fonte de pesquisa e conteúdo é a experiência real de convívio e aconselhamento de casais. Pastor veterano da Igreja Batista do Calvário de Winston-Salem, no estado do norte-americano da Carolina do Norte, Chapman exerce seu ministério há mais de 30 anos. Introdução. As estatísticas são alarmantes. Segundo o pesquisador cristão George Barna, 35% dos cristãos que classifica como nascidos de novo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, passaram pela experiência do divórcio. Pior ainda, 23%, quase um quarto, se divorciaram mais de uma vez. Você pode argumentar, mas os cristãos certamente se divorciaram menos do que os incrédulos. Barna afirma, porém, que os números são idênticos, 35% para nós e o mesmo percentual para eles. Além disso, as gerações posteriores à Segunda Guerra Mundial têm mais probabilidade de se divorciar do que seus pais. Alguns acreditam que metade das pessoas que se casam hoje tende a se separar em algum momento da vida. Milhares de outros casais que se amam e seguem Jesus também vivem algo que em nada se parece com a vida abundante que ele prometeu. Assim, fica claro que ser cristão e estar apaixonado não basta para um casamento bem-sucedido. Em meus anos de aconselhamento, vi muitos casais passando de uma situação em que tudo está perfeito para não suporto mais viver com ele ou ela. Como é possível a esperança de um casal despencar das alturas do Monte Everest para as profundezas do oceano, geralmente em questão de poucos meses? Esta é uma lição antiga, mas que deve ser reaprendida a cada geração. A felicidade conjugal não é automática. Felizmente, Deus não nos deixou sem ajuda. Na Bíblia, em Jesus, Ele nos ensina como viver, marido e mulheres. Não importa se são recém-casados ou se estão juntos há muitos anos, podem aprender e crescer com base nessa sabedoria. Ela é profunda e aprovada pelo tempo. Os milhares de casais com quem falo, a quem aconselho e ouço afirmam o valor de suas percepções baseadas na Bíblia. É claro que a simples exposição intelectual à verdade é praticamente infrutífera. A aplicação prática dessa verdade é que produz fruto. Não basta ler, acenar com a cabeça e dizer: Dr. Chapman, o senhor tem razão. Insisto em que vocês dois, marido e mulher, completem os questionários, agora é com você, sugeridos no fim de cada capítulo. Ao lerem, reflitam e discutam as ideias aqui apresentadas. Façam isso em oração, em esperança, reafirmando o compromisso conjugal diante do Deus que criou o casamento e que se importa com o seu em particular. O primeiro capítulo do livro tem por nome Por que as pessoas se casam. Vamos estar lendo cada dia, provavelmente 2 tópicos de cada capítulo. Antes de iniciar uma discussão de como fazer o casamento funcionar, talvez devamos propor uma pausa suficientemente prolongada para perguntar: qual é o propósito do casamento? O que estamos tentando realizar por meio dele?
Se você fizesse a uma dúzia de amigos essas perguntas e pedisse que eles escrevessem em particular suas respostas, quantas opiniões diferentes você acha que receberia? Essas são algumas das que registrei, tanto de solteiros quanto de casados. Sexo, companheirismo, amor, prover um lar para os filhos, aceitação social, vantagem econômica e segurança. Debates amplos e recentes sobre o significado do casamento colocaram essas questões em primeiro plano. Alguns defendem que é possível ter todas essas coisas sem se casar. Há décadas, a sociedade decidiu que não é preciso casar para ter relações sexuais. Numa época em que metade dos lares é ocupado por solteiros, segundo o levantamento recente, ser casado não garante mais aceitação social ou a vantagem econômica. Viver juntos está em alta. O que dizer do amor, da segurança, do companheirismo e de um lar para os filhos? Essas coisas não podem ser obtidas, até certo ponto, sem o casamento? Qual seria, então, a vantagem do matrimônio? Para responder essas perguntas de forma completa, precisamos examiná-las com o olhar da fé, buscando a sabedoria de Deus. Vemos na Bíblia um quadro muito diferente. A partir de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no qual lemos a história da criação, descobrimos que a ideia de casamento de Deus é a fusão de duas vidas de maneira mais profunda possível, em uma nova unidade, que não somente satisfará as pessoas envolvidas, como também servirá aos propósitos de Deus do modo mais elevado. Segundo tema do capítulo: companheirismo e compromisso. O coração da humanidade clama por companhia. Somos criaturas sociais. O próprio Deus disse a respeito de Adão: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Lembro que esta análise foi feita antes da queda da humanidade, e que esse homem já tinha a companhia afetuosa e pessoal de Deus. Ainda assim, o Senhor disse: isso não basta. A solução de Deus à necessidade do homem foi criar a mulher. Gênesis 2:18. O termo hebraico usado aqui significa literalmente face a face, isto é, Deus criou um ser com quem o homem poderia ter um relacionamento face a face. Isto revela o tipo de relação pessoal profunda, por meio da qual os dois são ligados em uma união inseparável, que satisfaz os anseios mais profundos do coração humano. O casamento foi a resposta de Deus à necessidade mais profunda do ser humano, a união da vida de uma pessoa com a outra. Essa unidade deve abranger todos os aspectos da existência. Não se trata apenas de um relacionamento físico, nem simplesmente dar e receber apoio emocional. Mais que isso, é a união total de duas vidas no âmbito intelectual, social, espiritual, emocional e físico. Esse tipo de união não pode existir sem o compromisso profundo e duradouro que Deus quer que acompanhe o casamento. O casamento não é um contrato para tornar aceitável as relações sexuais. Não é simplesmente uma instituição social para promover o cuidado dos filhos. É mais do que uma clínica psicológica na qual obtemos o apoio emocional de que precisamos. É mais do que o meio de alcançar posições sociais ou segurança econômica. O propósito supremo do casamento não é alcançado nem mesmo quando ele é um veículo para o amor e o companheirismo, por mais valiosos que sejam. O propósito supremo do casamento é a união de dois indivíduos, no nível mais profundo possível e em todas as áreas, o que, por sua vez, proporciona o maior sentimento de realização ao casal e, ao mesmo tempo, serve melhor para os propósitos de Deus para a vida deles. Vamos parar por aqui hoje e em breve continuaremos. O próximo tema a ser lido do capítulo 1 é: o que significa ser um?